Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Hoje esta palavra quer tocar profundamente, como sempre ela faz, os nossos corações, e queremos refletir sobre os versículos 37 a 39 do Evangelho há pouco lido, onde nós lemos assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Queridos irmãos, queridas irmãs, o tema de hoje é um tema muito especial, porque o dia de hoje é um dia especial, é um dia diferenciado. O Espírito Santo gera vida por onde passa. E quando cheguei a esse tema, eu pensei muito a respeito de um rio seco. Vocês já viram como fica o cenário em volta de um rio seco? Ali a vida desaparece, morrem os peixes, a vegetação à margem do rio, surgem carcaças de animais mortos por todos os lados, um verdadeiro caos, uma verdadeira desolação. E aí então nos vem a pergunta: é possível imaginar a vida sem a presença de água? Assim também nós podemos imaginar a preocupação do povo de Israel enquanto peregrinou pelo deserto durante 40 anos. Claro que eles também estavam com medo de passar sede, eles estavam sujeitos à sede. Mas a questão que se faz, a pergunta que se faz é: onde poderia encontrar água em meio àquela secura toda, em meio a um deserto? E aí então o milagre aconteceu. Ou seja, Deus fez brotar água da rocha. Deus fez brotar água da pedra. E este fato, ele foi tão importante, que o povo posteriormente passou a celebrar uma festa para lembrar justamente esse episódio. O nome desta festa era a Festa dos Tabernáculos. E o nome faz alusão ao tempo em que o povo de Israel morava em tendas durante a sua peregrinação no deserto. Não tinha como eles fazer casas, então eles montavam as tendas, eles moravam em tendas, barracas, enquanto peregrinavam pelo deserto. E aí então, durante esta festa dos tabernáculos, durante esta festa, o toque das trombetas convocava o povo que se postava assim na rua para assistir à marcha dos sacerdotes que iam ao tanque de Siloé. Aí eles enchiam uma vasilha de água e depois rumavam para o templo e derramavam aquela água no altar. Era um cortejo muito bonito. Era um cortejo glorioso de sacerdotes vestidos de branco, acompanhados de instrumentos musicais, corais e por aí vai. E aí num dia, Jesus estava observando atentamente a festa em andamento. O Evangelho fala sobre isso. E ele observava o costume citado no último dia da festa. Ele então declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que será que Jesus queria dizer com essas palavras? Quem tiver sede, venha a mim e beba. Na verdade aqui Jesus, ele estava dizendo que nele se cumpriria e estava se cumprindo o significado do milagre da rocha,
a rocha da qual a água salvadora fluiu e flui. Isso mesmo, se nós lemos o texto da palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, nós vamos ver exatamente isso. Ali diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Jesus. Então aquela pedra no deserto não era apenas uma pedra normal, o que já posso dizer para vocês, não é normal tirar água de uma pedra, mas o anormal ainda, a coisa anormal ainda era maior, porque ela apontava para Jesus. E aí então Jesus, nesse dia da festa dos tabernáculos, ele diz: gente, o que está acontecendo aqui é o real cumprimento do significado do que foi aquela pedra, aquela rocha, dela fluir água. E em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu sou aquela rocha, eu sou aquela pedra, e as pessoas que beberem desta pedra jamais terão sede. Esta pedra era Jesus. Mas aqui os nossos olhos, como nós vimos antes na gravura anterior, os nossos olhos viram a água saindo da pedra, e a pergunta que se faz é: que tipo de água é essa que Jesus se refere? Aqui Jesus está se referindo especificamente. Que água era aquela? E aí Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que o próprio Jesus enviaria, visto que até aquele momento, diz o texto, o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E o que é essa glorificação que o texto fala? Gente, quando a Bíblia se refere à glorificação de Jesus, ela está se referindo à sua morte. Jesus, digamos assim, revela a sua glória no momento em que ele é levantado na cruz, no momento em que ele morre. E aí nós lemos esse texto de João 12, 23, que confirma o que nós estamos colocando aqui para vocês. Jesus diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus está falando sobre si, sobre a sua morte. Mas daí você vai olhar esse texto aqui e vai perguntar: mas como assim? O Espírito Santo não existia até então? A Bíblia, ela não menciona o Espírito Santo antes deste episódio? Bom, hoje mesmo nós vimos aqui na leitura do Antigo Testamento menção do Espírito Santo. Ali em Gênesis 1, quando nós lemos a obra da criação em andamento, ali diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No Salmo 51, versículo 11, nós sempre oramos e repetimos esta palavra, quando dizemos assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Jesus nasce, nós vemos ali o Espírito Santo participando ativamente do episódio da concepção e nascimento de Jesus, porque o anjo chega e diz em sonho a José: José, o que em Maria foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, versículo 20. Então é difícil entender essa passagem. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo não existia. Será que ele estava contradizendo os fatos que estão registrados na Bíblia? Meus irmãos, não é isso. Mas a partir do momento, o que Jesus está querendo mostrar, que a partir do momento em que ele fosse glorificado, o Espírito Santo receberia uma nova obra. Mas qual seria a obra do Espírito Santo? Qual seria ela a partir da glorificação de Jesus? E a resposta é muito simples. O Espírito Santo, a partir da glorificação de Jesus, ou seja, a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, sua ascensão,
o Espírito Santo promoveria, anunciaria, colocaria o foco na obra redentora de Cristo. Resumindo a história, a obra do Espírito Santo é realçar a obra de Cristo. A obra do Espírito Santo não é algo estranho à obra de Cristo, mas a obra do Espírito Santo é dar continuidade no sentido de trazer pessoas à redenção que Cristo obteve. A obra do Espírito Santo é aplicar às pessoas o que Jesus conseguiu na cruz. Então, o vínculo da obra do Espírito Santo à obra de Jesus é um vínculo muito forte. Tanto é que as Escrituras dão esse testemunho. Por exemplo, se nós olharmos lá em João capítulo 14, versículo 26, nós podemos ver isso. Vamos ler em conjunto? Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então, o que nós vemos aqui? O Espírito Santo do exercício de seu trabalho, de sua obra, focando a obra de Cristo e ensinando a igreja, lembrando a igreja o que Jesus disse. Também nós temos uma outra passagem que nos ajuda a entender melhor a obra do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. Também vamos ler esse texto juntos. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Meus irmãos, olhem a obra do Espírito Santo em andamento. O que ele faz? Diz o texto, ele convence as pessoas. Ou seja, Deus, ele não apenas envia Jesus para ser o Salvador, ele assim o faz, mas também posteriormente, ele envia o Espírito Santo para convencer as pessoas que realmente elas precisam de um Salvador, porque o pecado delas é algo extremamente grave. E aí então o Espírito Santo vem e nos convence disso, e aplica em nós aquilo que Jesus na cruz obteve. Também existe um outro texto que nos ajuda a compreender ainda melhor a obra do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A igreja me acompanha nessa leitura. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo podem entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Meus irmãos, as pessoas que não têm o Espírito Santo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, ouvindo a palavra, louvando, cantando, batizando, tomando santa ceia, orando, isso que a gente faz, para as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, isso não faz sentido para elas. As pessoas chegam aqui, olham o que está acontecendo e dizem, essa turma aqui está esquisita, essa turma aqui está fazendo coisas que eu não entendo, mas eu não entendo por quê? Porque infelizmente ainda o Espírito Santo não iluminou o coração e a mente dessas pessoas. E a partir dessas passagens que nós aqui lemos em conjunto, nós vamos percebendo que o Espírito Santo, por onde quer que ele passa, ele gera vida. E o batismo é um grande exemplo disso. Quer dizer, a criança antes de ser batizada, o que ela é? Como ela está? Ela está espiritualmente morta, ela é cega, ela é inimiga de Deus. Mas, quando a água é aplicada sobre a criança, ali a vida espiritual floresce, porque aquela água não é apenas uma água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus.
é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Água e Espírito, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o batismo é água e Espírito, e aonde a água passa, por onde o Espírito Santo de Deus passa, ali então passa a existir vida. Meus irmãos, como nós somos dependentes do Espírito Santo. Por onde ele passa, a desolação, o caos desaparece. Pode existir algo mais desolador do que não receber e entender os dons do Espírito? Pode existir coisa pior do que isso? Pode existir coisa pior do que desconhecer as verdades fundamentais da fé cristã ou tê-las como loucura? Pode existir coisa pior do que as pessoas não estarem convencidas da obra redentora de Jesus, de sua necessidade e do seu alcance? E eu queria ainda repartir com vocês uma outra passagem muito interessante. Não é essa aqui, é essa aqui. Essa passagem é muito forte, porque ela diz que nós podemos afastar da nossa presença o Espírito Santo de Deus. É uma passagem que às vezes a gente nem presta muita atenção e não dá a ela a atenção, o carinho que ela precisa e que ela demanda. Efésios capítulo 4, versículo 30 e também os versículos seguintes. Vamos ler em conjunto. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui, essa palavra, ela nos diz que às vezes nós entristecemos o Espírito Santo. E quando que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando, infelizmente, sai da nossa boca, do nosso coração, palavras agressivas. Diz o texto: longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia e por aí vai. Então, meus irmãos, se por um lado nós não fazemos nada por merecer a dádiva ou dom do Espírito Santo, e o Pai e o Filho nos concedem esse Espírito, e do coração de Jesus vem esta água da vida que é o Espírito Santo de Deus, e nós não conseguimos fazer nada para receber o Espírito Santo, porque Deus nos dá pela sua graça e pelos meios que Ele nos disponibiliza. Mas por outro lado, infelizmente, nós podemos afastar o Espírito Santo de nossas vidas. Meus irmãos, infelizmente às vezes, as pessoas sem perceber, mas elas estão afastando o Espírito Santo da vida delas. E um dos sintomas que isso está acontecendo é quando tudo em tua volta começa a morrer. Quando as pessoas vão se afastando de você. Quando parece que nada mais está dando certo na sua vida. Quando de repente ninguém mais tem coragem de se aproximar de você. Quando ali naquele ambiente onde você vive, aquela alegria, aquele amor, aquela paz que deveria reinar no coração e na vida das pessoas não existe mais. Quando ali naquela realidade onde você está inserido, o que você vê é apenas gritos, amargura, ira, malícia e assim por diante. O Espírito Santo pode estar se afastando de tua vida. E não porque Ele queira, não,
mas porque você e eu, às vezes, através de nossas atitudes, estamos entristecendo o Espírito de Deus. Você pode fazer nada para recebê-lo, mas você pode afastá-lo sim de tua vida. E à medida que ele vai se afastando, à medida que o Espírito de Deus, que é o Espírito que dá vida para nós, à medida que ele vai se afastando de nós, os efeitos são desastrosos, como aquele rio que vocês viram naquela primeira imagem que eu coloquei para vocês, aquele rio que está secando, e tudo em volta dele também está morrendo. Pense, meu irmão, pense, minha irmã, no que eu estou falando para você. Acorde antes que seja tarde. E aí então, diante dessas palavras, você pode estar pensando assim: mas pastor, então eu quero mais, eu gostaria de ter uma comunhão mais inflamada com o Espírito Santo, e se eu buscar falar em línguas estranhas, isso vai me ajudar? Se eu de repente começar a desenvolver o dom das línguas, como tem em outras igrejas, isso vai resolver o meu problema? Ou como existe agora aí uma prática, né, que eu até peguei aqui uma imagem para retratar para vocês, esse fenômeno aqui é o fenômeno do cair no espírito. Não sei se vocês já viram ou ouviram falar desse fenômeno. Claro, eu não posso aqui me delongar explicando o que é, mas em poucas palavras, é uma situação onde o pastor, através de uma ação, de um ato, desde o simples passar o paletó sobre a cabeça das pessoas, quem está por perto ali, cai no chão, estado quase que de desmaio. E as pessoas então começam a fazer coisas impressionantes, começam a imitar cachorro no meio da igreja, algumas ficam tremelicando, tremendo no chão, outras começam a uivar, outras começam a imitar outros animais, é um negócio absurdo, e as pessoas dizem: nossa, isso aqui é a vivência do Espírito Santo, está acontecendo agora isso entre nós. Então eles chamam esse fenômeno de cair no Espírito. Eu vou fazer um estudo dos departamentos em breve sobre esse tema, o que é isso, se está certo, se está errado e assim por diante. Então às vezes as pessoas elas acham que para estreitar a comunhão do Espírito Santo precisam recorrer a esse tipo de subterfúgios, de práticas. Não, então o que falta na minha vida é começar a falar em línguas estranhas, ou o que está faltando para a minha vida cristã ser mais incrementada é cair no Espírito. E aí o apóstolo Paulo nos fala coisas assim bem interessantes que nos fazem pensar a respeito se realmente o derramamento do Espírito é esse negócio assim de repente deixarmos de lado a inteligência, a mente, o raciocínio lógico e nos deixar dominar por um estado de histeria coletiva ou hipnotismo. Será que é isso? É interessante que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, vocês podem em casa até ler melhor esse texto, o apóstolo Paulo ali, ele diz que falava outras línguas, mas é uma coisa que nos chama a atenção, ele diz assim, que ele preferia, de repente, aqui ele coloca isso, ele preferia falar na igreja 5 palavras com entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. E aí nos versículos aqui citados, 18, 19, ele diz assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Ou seja, ele está dizendo assim: gente, não fique procurando essas coisas, não fique achando que você ter o Espírito Santo é desandar a cair no Espírito, né? É você começar a imitar bichos durante o culto, é você começar a ter uns tremeliques aí durante o culto, achando que isso, agora sim eu estou cheio do Espírito. Inclusive, meus irmãos, cuidado quando vocês vão falar com pessoas de outras igrejas, e eles dizem: mas você não tem o Espírito Santo, porque você não fala em línguas. Balela, mentira, não é verdade. Não é verdade.
você tem o Espírito Santo de Deus, sim. Se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa temente a Deus, se você tem Jesus como seu Salvador, é porque o Espírito Santo te convenceu disso. É porque o Espírito Santo passou pela tua vida e passa, e por onde ele passa, ali ele gera vida. Você tem o Espírito Santo de Deus, sim, e ele está com você desde o dia em que o vosso pastor jogou na sua cabeça a água e disse assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem dúvida se você tem o Espírito Santo de Deus ou não, você a partir de hoje não precisa ter mais. Confie nessas palavras que a gente colocou aqui. E uma coisa que eu diria assim para vocês ainda: se vocês querem ter uma comunhão mais inflamada com o Espírito Santo, então sabe o que vocês devem fazer? Mergulhem na Bíblia. Mergulhem na palavra de Deus. Quanto mais vocês meditarem na palavra de Deus, quanto mais vocês lerem, maior vai ser a vossa comunhão com o Espírito Santo. E você pode crer, a partir do momento em que você mergulha na palavra do Senhor, a vida em seu redor, a vida em tua volta, que de repente estava tudo meio secando, meio morrendo, a vida voltará a florescer, e aí você verá os frutos do Espírito virarem uma realidade na vida de vocês. E aí, voltando a essa questão do cair no Espírito, me chamou a atenção, enquanto me preparava para esse tema, um depoimento de uma pessoa, que ela falou o seguinte: eu pratiquei esse cair no Espírito, aconteceu esse fenômeno comigo, mas o que eu sentia é que depois que terminava o culto, a minha vida era a mesma coisa, não tinha mudado nada, nada. Eu tinha aquele momento de êxtase ali, naquele momento diferenciado, mas chegava em casa, o inferno voltava para dentro de casa. Isso está um testemunho ali numa reportagem que eu vi, de uma pessoa que praticou esse cair no Espírito. E aí então, na verdade, o que ela estava dizendo é o seguinte: então não adianta nada a gente lá dentro da igreja de repente experimentar esses fenômenos, mas se falta isso aqui, ó, isso aqui que eu coloco aqui diante de vocês, na tela, é realmente o que interessa. Quer dizer, a ação do Espírito não é simplesmente um momento para nos dar um momento de êxtase, de saída desta realidade, de fuga desses problemas. Não, a Bíblia diz o seguinte: quais são os frutos do Espírito? Sair por aí se sacudindo no chão, imitando bichos, uivando, ou coisa parecida? Não, os frutos que vale a pena, os frutos do Espírito são esses aqui. Diz a palavra de Deus, podemos até ler em conjunto: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Meus irmãos, é isso aqui que faz a diferença na vida das pessoas. Não adianta espetáculos, não adianta toda aquela experiência aparentemente sobrenatural, que não é, na verdade é um problema psiquiátrico, mas aí eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas o que vale a pena é isso, meus irmãos. A ação do Espírito Santo é mudança da nossa maneira de ser, de agir, de viver, de sentir. Aqui estão os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, o amor, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. É isso que nós queremos buscar, é isso que o Espírito Santo quer fazer. E na vida da gente, quando nós estamos rodeados pelos frutos do Espírito, a nossa vida é mais bonita, a nossa vida é mais gostosa. Elas se alegram, elas vivem intensamente a sua fé,
e os resultados estão aqui se manifestando. Por isso, meus irmãos, essa é a grande mensagem do Espírito Santo, é a grande mensagem do Pentecostes. Ele quer gerar vida. Muitas pessoas ainda não o experimentaram, muitas pessoas estão espiritualmente mortas, e por isso também a festa de Pentecostes é um apelo à missão, é um apelo para que mais pessoas descubram esse Espírito Santo, que realmente em volta delas possa estar rodeada esta pessoa, ou essas pessoas, pela vida que o Espírito Santo possa e pode gerar. Queridos, não deixe o Espírito Santo morrer dentro de vocês, não entristeçam o Espírito Santo, façam com que ele possa crescer cada vez mais, através do mergulho de vocês na palavra e nos sacramentos, que ele possa crescer, e a sua influência também, no coração e na vida de cada um, pois onde o Espírito Santo passa, ali ele gera a vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.